Entre 2004 e 2006, algo estranho começou a acontecer em uma loja aparentemente comum na cidade de Chikugo, na província de Fukuoka. Muitos funcionários deixavam o emprego e alguns deles simplesmente desapareciam. No início, ninguém ligou os pontos. Mas com o passar do tempo, o local ganhou um apelido perturbador e era chamado de a loja onde você morre se trabalhar. Um nome que mais tarde revelaria não ser exagero. Anos depois, em 11 de abril de 2014, a polícia prendeu o casal responsável por aquele estabelecimento. O homem era Nakao Shinya, então com 47 anos, e sua esposa Nakao Chisa, de 45. A investigação que levou à prisão não começou por desaparecimentos, mas por fraude. Entre 2007 e 2013, eles teriam utilizado o cartão de crédito de um conhecido para sacar cerca de 530 mil ienes. No entanto, durante a apuração desse crime aparentemente simples, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. A loja do casal apresentava uma rotatividade de funcionários incomum, gente que entrava e saía o tempo todo. Mas o mais inquietante era que alguns desses ex-funcionários não apenas pediam demissão, eles sumiam sem deixar vestígios. E não se tratava de um caso isolado, mas de vários. Aos poucos, começou a surgir a suspeita de que aquele negócio escondia algo muito mais sombrio. O que estava por trás da rotina daquela loja? Como um local de comércio comum poderia estar ligado a tantos desaparecimentos? Para entender essa história, é necessário olhar para o passado da mulher que estava no centro de tudo. Ela nasceu na pequena ilha de Ikejima, parte da cidade de Kamijima, uma comunidade de cerca de 2.000 habitantes. Desde cedo, assumiu responsabilidades maiores do que o esperado. Como filha mais velha, em uma família com irmãos de diferentes relações maternas, desenvolveu uma postura protetora, especialmente com os mais novos. Há relatos de que, ao saber que sua irmã mais nova estava sendo excluída por alguém, ela não hesitava em confrontar diretamente o responsável, exigindo explicações. Na escola, destacou-se no clube de vôlei, onde sua altura favorecia o desempenho ofensivo. Chegou a se tornar capitã e era vista como uma líder natural, admirada por sua energia e inteligência. Mas essa imagem não era completa. Por trás da postura confiável, havia um comportamento instável. Quando contrariada, podia se fechar completamente ou reagir com irritação. Oscilava entre momentos de liderança e atitudes egoístas, revelando um temperamento difícil. Em algumas ocasiões, também inventava histórias sobre sua origem, afirmando descender dos piratas Murakami e sugerindo uma tradição familiar ligada a atividades ilegais. Durante o ensino médio, sua vida sofreu uma ruptura decisiva. O divórcio dos pais fez com que a mãe deixasse a casa, e ela passou a assumir na prática o papel de responsável pelos irmãos. A situação financeira era precária, agravada pelo vício do pai em jogos. Havia momentos em que a família precisava dividir um único pedaço de alimento entre todos. Foi nesse contexto que sua visão de mundo começou a se distorcer. Convencida de que precisava fazer qualquer coisa para sobreviver, passou a adotar atitudes cada vez mais questionáveis. Há relatos de que incentivava os irmãos mais novos a furtar itens em lojas para garantir comida e roupas. Ao mesmo tempo, sua vaidade permanecia evidente. Teria pedido dinheiro a colegas para pagar encontros com um namorado. Apesar de conseguir um emprego em um banco após a escola, sua trajetória tomou outro rumo antes mesmo de começar. Cerca de um mês antes da formatura, decidiu fugir da ilha com um namorado. Para isso, enganou colegas, afirmando estar grávida e pedindo ajuda financeira para despesas inexistentes. Com o dinheiro, deixou sua cidade natal. Depois disso, passou um período trabalhando na região de Kanto, mas não permaneceu por muito tempo. Acabou retornando e, eventualmente, foi parar em Nakasu, em Fukuoka, um dos principais centros de vida noturna do Japão. Foi ali que iniciou uma nova fase. Trabalhando como acompanhante, utilizava sua aparência marcante para atrair clientes. Sua beleza chamava a atenção e garantia popularidade, mas sua personalidade explosiva também se manifestava com frequência. Quando algo não saía como queria, reagia com agressividade, chegando a gritar com colegas de trabalho. Além disso, cultivava uma imagem de poder baseada em mentiras.
para impressionar os outros. Dizia que seu pai tinha ligações com a Yakuza de Hiroshima, tentando construir ao seu redor uma aura de influência e perigo. Essa combinação de carisma, manipulação e instabilidade seria, mais tarde, um dos elementos centrais para compreender os acontecimentos que transformariam uma simples loja em um cenário de horror. Ainda na juventude, por volta de 1994, quando tinha pouco mais de 20 anos, seu nome acabou ligado a um episódio extremamente grave. Em um apartamento no bairro Higashi, em Fukuoka, onde vivia um conhecido, ela teria tirado a vida de um jovem da mesma idade. No entanto, a ausência do corpo impediu que o caso avançasse, e a investigação foi encerrada por falta de provas. Mesmo com esse histórico obscuro, houve quem se deixasse fascinar por sua aparência. Foi o caso de Nakao Shinya, que mais tarde se tornaria seu marido. Ao contrário dela, Shinya era descrito como alguém tranquilo e gentil. Natural de Fukuoka, concluiu o ensino básico, mas nunca demonstrou grande afinidade com os estudos. Chegou a ingressar em uma escola técnica em uma cidade próxima, mas abandonou o curso ainda no primeiro ano. Posteriormente, conseguiu emprego em um hotel renomado de uma região de águas termais na província de Fukuoka. Era visto como um trabalhador dedicado, mas por razões pouco claras, deixou o trabalho após alguns anos. Passou a trocar de emprego com frequência, até que acabou entrando no universo da vida noturna, o mesmo ambiente em que seu caminho cruzaria com o dela. O encontro aconteceu em Nakasu, quando Shinya visitou o estabelecimento onde ela trabalhava como acompanhante. O impacto foi imediato. Ele se encantou com sua aparência e rapidamente desenvolveu uma obsessão. Desde o início do relacionamento, sua postura era de completa submissão às vontades dela. Sob essa influência, Shinya passou a se envolver em atividades ligadas ao círculo dela, incluindo o transporte de clientes para um cassino clandestino associado ao pai da mulher. No entanto, sua permanência nesse meio foi breve. Após se envolver com uma cliente, acabou sendo expulso, o que também resultou em seu desemprego e na irritação do pai dela. A situação financeira de Shinya se agravou, culminando em sua falência pessoal em 1998. Ainda assim, o relacionamento entre os dois não se rompeu. Pelo contrário, acabaram se casando em uma união que parecia mais uma fuga conjunta do que uma decisão estável. Após o casamento, ficou evidente quem exercia o controle na relação. Ela possuía um comportamento agressivo e, durante discussões, recorria não apenas a palavras duras, mas também à violência física. Shinya, por sua vez, vivia atento ao humor da esposa, evitando qualquer confronto. Para quem observava de fora, a dinâmica lembrava a de uma figura dominante e alguém completamente subjugado. Sob essa influência, Shinya também passou a se aproximar de pessoas envolvidas em atividades suspeitas, o que levou conhecidos a notarem uma mudança significativa em seu comportamento. Tentando encontrar estabilidade financeira, o casal iniciou um negócio de compra e venda de peixes na província de Oita. No entanto, a falta de experiência levou ao fracasso do empreendimento. Como consequência, em 2001, primeiro Shinya e depois sua esposa declararam falência. Mesmo após isso, o padrão de comportamento não mudou. Shinya tinha o hábito de investir em qualquer atividade que prometesse lucro rápido, sem planejamento. O casal continuava a pedir dinheiro emprestado a parentes e conhecidos, sem demonstrar intenção de quitar as dívidas. Em outra tentativa de se manter, assumiram a administração de uma cafeteria pertencente a um conhecido. Porém, o negócio durou apenas 3 meses. Após o fechamento, deixaram de pagar o valor acordado, repetindo o ciclo de irresponsabilidade financeira que marcava suas trajetórias. Mesmo sem preparo e acumulando fracassos financeiros, o casal Nakao persistia em suas tentativas. Foi assim que, em abril de 2003, inauguraram a Recycle Discount Shop Ace na cidade de Chikugo, o cenário onde tudo se desenrolaria. Sem recursos suficientes para manter o negócio, recorreram a um parente, de quem obtiveram um empréstimo de 20 milhões de ienes. Formalmente, Shinya era apresentado como presidente, enquanto a esposa ocupava o cargo de gerente. Na prática, porém, não havia dúvida sobre quem comandava. Era ela quem tomava todas as decisões.
Shinya ficava encarregado de consertar aparelhos eletrônicos usados e colocá-los à venda, enquanto a esposa controlava o dinheiro, incluindo salários e despesas. Mas o que acontecia dentro da loja estava longe de ser comum. A relação entre patrões e funcionários seguia um padrão completamente distorcido. A rotina era exaustiva. Os funcionários trabalhavam até tarde da noite, muitas vezes até 2 da manhã, com jornadas que ultrapassavam facilmente 12 horas. Além disso, eram obrigados a fazer constantes relatórios por telefone ao longo do dia, somando dezenas de comunicações diárias. Cada movimento era controlado, até mesmo ações básicas como ir ao banheiro. O sistema de punição financeira era igualmente rígido. Qualquer erro resultava em descontos no salário. As regras iam além da humilhação. Quando alguém cometia um erro, era obrigado a pedir aos colegas que o agredissem. Mesmo na ausência do casal, que comparecia à loja apenas ocasionalmente, o sistema continuava funcionando. Os próprios funcionários eram instruídos a vigiar uns aos outros e aplicar punições com rigor. O medo de se tornar o próximo alvo mantinha todos em constante alerta. Quando os donos decidiam agir diretamente, a violência se tornava ainda mais evidente. Falhas no trabalho ou tentativas de esconder erros resultavam em longas reprimendas seguidas de agressões físicas, tapas, socos e chutes. Em alguns casos, bastava o humor do casal estar alterado para que alguém fosse punido. Ainda assim, os funcionários suportavam e continuavam trabalhando, mesmo feridos. Com o tempo, esse ambiente se agravou. As agressões evoluíram de mãos nuas para o uso de objetos, como barras de metal. Shinya, por vezes, atingia outras partes do corpo, além das nádegas, aumentando ainda mais o sofrimento das vítimas. As consequências eram devastadoras. Alguns ficaram com o rosto deformado, outros perderam mais de 20 quilos e muitos desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático, tornando-se incapazes de manter uma vida normal. Tudo isso acontecia em troca de um salário mensal de cerca de 150 mil ienes. Tentar sair também era arriscado. Em alguns casos, os funcionários só conseguiam se desligar após pagar grandes quantias ao casal. Aqueles que permaneciam pouco tempo eram acusados de roubo, e seus familiares chegavam a ser extorquidos em valores altíssimos. Diante de um ambiente tão opressor, a loja não tinha como prosperar. O clima interno era marcado por gritos constantes, tensão e medo. Funcionários com hematomas visíveis ou curativos no rosto acabavam afastando clientes, tornando evidente que algo estava profundamente errado. Foi nesse cenário que ocorreu a pior sequência de acontecimentos. Cerca de 4 meses após a abertura, no final de agosto de 2003, um jovem chamado Hidaka Takashi, de 22 anos, natural da cidade de Mie, em Fukuoka, começou a trabalhar ali. No início foi tratado com cordialidade. No entanto, essa aparência rapidamente desapareceu. Sob o rígido sistema de controle e punições físicas, Hidaka passou a ser constantemente vigiado. Ao lado dele, um funcionário de 19 anos, conhecido como A, também se tornou alvo frequente. O casal acreditava que ambos cometiam mais erros e, por isso, intensificava as punições contra eles. Além das agressões físicas e psicológicas, havia pressão financeira constante. A situação atingiu um novo nível em 24 de dezembro de 2003, quando Hidaka e A foram obrigados a se mudar para um apartamento do casal, um espaço pequeno, de apenas 6 tatames. A partir daí, o controle se tornou absoluto. As punições, justificadas como educação, aconteciam não apenas no trabalho, mas também dentro da residência. Cada detalhe da rotina era supervisionado: alimentação, comportamento à mesa, higiene pessoal e até o uso do banheiro. Sob acusações constantes de não possuírem hábitos adequados, os dois passaram a sofrer agressões diárias. Isolados, pressionados e sem qualquer liberdade, ficaram completamente dominados pelo casal Nakao, presos a um sistema de controle que ia muito além da violência física. Com o passar do tempo, as exigências impostas pelo casal se tornaram cada vez mais rígidas, e as punições passaram a ocorrer com maior frequência e brutalidade. Dentro do apartamento, Hidaka e o funcionário A eram forçados a participar de um ciclo de violência entre si. Quando um cometia algum erro, o outro era obrigado a agredi-lo. Em muitos casos, isso saía do controle e se transformava em confrontos físicos reais.
caso não demonstrassem agressividade suficiente, eram repreendidos. A convivência entre os dois, que já era tensa, foi se deteriorando até dar lugar a conflitos constantes, incluindo empurrões e brigas. Ao mesmo tempo, o casal os pressionava financeiramente, obrigando-os a contrair empréstimos em financeiras, ficando com o dinheiro. A alimentação também era manipulada como forma de castigo. Em algumas ocasiões, simplesmente deixavam de receber refeições. Aos poucos, o desgaste físico se tornou evidente. Ambos começaram a perder força, e até caminhar normalmente passou a ser difícil. Por volta de abril de 2004, seus rostos estavam constantemente inchados, marcados por hematomas visíveis. Mesmo assim, a violência não cessava. Durante o trabalho, havia um esforço deliberado para esconder os sinais das agressões. Hidaka e A eram designados a tarefas como polimento de produtos, mantendo-os afastados da vista dos clientes. No entanto, a crueldade ultrapassou o ambiente da loja e atingiu também a família de Hidaka. Desde que passou a viver sob o controle do casal, ele não retornou mais para casa. Preocupada, sua mãe foi diversas vezes até a loja, tentando encontrá-lo. Em todas as visitas, recebia a mesma resposta: ele estava ocupado em outro local e não podia ser visto. A situação piorou quando o casal passou a afirmar que Hidaka lhes devia 7 milhões de ienes, exigindo o pagamento como condição para que ela pudesse vê-lo novamente. Acreditando na história, a mãe quitou o valor em 5 parcelas. No início de junho de 2004, ao realizar o último pagamento, insistiu mais uma vez para ver o filho. Sem poder revelar o estado em que ele se encontrava, Shinya organizou uma ligação telefônica. Do outro lado, a mãe pediu que ele se afastasse e dissesse a verdade. Hidaka respondeu apenas que estava bem. Aquela foi a última vez que sua voz foi ouvida por ela. Enquanto isso, a situação dentro do apartamento caminhava para um desfecho trágico. Entre maio e o início de junho de 2004, o funcionário A não resistiu às condições extremas e morreu. Ao saber do ocorrido, a esposa afirmou que Hidaka era o responsável, alegando que ele havia causado a morte por agressão. Hidaka, dominado psicologicamente, aceitou essa versão. Ainda que tenha assumido a responsabilidade, suas ações estavam claramente sob o controle do casal. Mesmo assim, toda a culpa foi direcionada a ele. Consumido pelo medo e pela culpa, não revelou o que realmente acontecia. Esse episódio parece ter causado uma breve hesitação no casal. Por um curto período, consideraram interromper as punições, cuidar de Hidaka e devolvê-lo à família. Chegaram a aplicar gelo em seus ferimentos e fornecer medicamentos. Porém, essa ideia foi rapidamente descartada. A esposa insistiu que não havia mais retorno possível, e as agressões recomeçaram. A partir de meados de junho de 2004, a condição de Hidaka se agravou rapidamente. O pequeno cômodo onde vivia foi trancado para impedir qualquer saída. No banheiro, uma placa de madeira foi instalada na janela, possivelmente para impedir que sons escapassem. Há indícios de que outras áreas do apartamento também passaram a ser trancadas. Mesmo sem estar permanentemente confinado, Hidaka já se encontrava completamente dominado mentalmente. Em nenhum momento buscou ajuda externa. Após a morte do funcionário A, sua situação continuou a piorar. Sem alimentação adequada e submetido a agressões constantes, seu corpo foi cedendo. No final de junho de 2004, ele morreu silenciosamente dentro do banheiro onde era mantido sob vigilância, cerca de um mês após a morte do funcionário A. Desde que havia passado a viver com o casal, nunca mais conseguiu retornar para casa. No mês seguinte, em julho, familiares preocupados procuraram a polícia em Chikugo para registrar o desaparecimento. A família de A também esteve presente e voltou a procurar as autoridades outras vezes, mas nada avançou naquele momento. Isso ocorreu porque o casal havia eliminado cuidadosamente as evidências. Para ocultar os crimes, envolveram os corpos em cobertas e os enterraram no jardim da casa dos pais de Shinya. Após a decomposição, desenterraram os restos mortais, trituraram os ossos com equipamentos da própria loja e descartaram o material em um rio próximo, apagando quase todos os vestígios do que havia acontecido. Para a família do funcionário A, o casal manteve a farsa até o fim. Alegaram que ele havia ido embora junto com Hidaka, e mesmo assim, continuaram extorquindo dinheiro, como se nada tivesse acontecido.
2 vidas já haviam sido destruídas, mas não havia nenhum sinal de culpa ou remorso. O que torna a sequência dos acontecimentos ainda mais chocante é a escolha das próximas vítimas. Dessa vez, o alvo não foi alguém de fora, mas alguém da própria família. No final de março de 2006, a irmã mais nova da esposa, 9 anos mais jovem, passou a trabalhar na loja ao lado do marido, Ijo. A trajetória de Ijo contrastava completamente com aquele ambiente. Natural de Kagoshima, concluiu os estudos e ingressou na Faculdade de Engenharia da Universidade de Hiroshima, onde também cursou pós-graduação. Após se formar, construiu carreira em uma empresa de equipamentos industriais. Foi nesse período que conheceu sua futura esposa, com quem ele se casou em 2001, e no ano seguinte nasceu o primeiro filho do casal. Seu talento era reconhecido. Em 2002, chegou a obter uma patente, e poucos anos depois, em 2005, foi promovido a gerente ainda jovem. A ascensão profissional o levou junto com a família para São Francisco. Mas a mudança não teve o resultado esperado. Sua esposa não conseguiu se adaptar à vida no exterior e passou a pressionar pelo retorno ao Japão, chegando a ameaçar o divórcio. Diante disso, Ijo abandonou o emprego e voltou com a família em 2006. Foi nesse momento que surgiu o convite para trabalhar na loja do casal Nakao, uma decisão que mudaria tudo. Mesmo sendo irmã da mulher que antes demonstrava comportamento protetor, ela não recebeu nenhum tratamento especial. Pelo contrário, tanto ela quanto o marido passaram a sofrer punições físicas quase diárias. As agressões eram severas, envolvendo não apenas golpes com as mãos, mas também o uso de sapatos e tacos de golfe, continuando mesmo quando já havia ferimentos abertos. O mesmo sistema de controle aplicado anteriormente voltou a se repetir. O casal obrigava marido e esposa a vigiar e punir um ao outro. Com o tempo, a própria irmã passou a agredir Ijo. O ambiente era tão opressivo que até a relação entre os dois ficou completamente distorcida. Outro fator agravava a situação. A competência de Ijo parecia incomodar o casal. Seu histórico acadêmico e profissional era interpretado como arrogância, tornando o alvo constante de críticas e punições ainda mais severas. Cerca de 2 meses após começarem a trabalhar, por volta de maio de 2006, a situação se intensificou. Ijo foi isolado dentro da sala do presidente da loja e passou a viver ali. Enquanto isso, sua esposa ficou responsável sozinha pelo cuidado do filho de apenas 4 anos. Todos os aspectos da vida do casal, trabalho, alimentação, descanso e rotina, passaram a ser controlados rigidamente. Incapaz de suportar aquela realidade, a irmã decidiu fugir sozinha da região por volta de 20 de agosto de 2006, deixando para trás o marido e o filho. Se tivesse procurado ajuda ao chegar ao destino, talvez os acontecimentos seguintes pudessem ter sido evitados. No entanto, o medo e a influência psicológica exercida pela irmã mais velha a impediram de buscar qualquer apoio. Após a fuga, o casal Nakao assumiu a guarda do menino, levando-o para viver em seu apartamento. A criança, com apenas 4 anos, reagiu como seria esperado. Separado repentinamente da mãe, tornou-se instável, chorava com frequência e demonstrava comportamento considerado desobediente. A resposta do casal foi brutal. A partir do final de setembro e início de outubro de 2006, passaram a agredi-lo também. Quando não obedecia, era castigado com golpes de cabide nas nádegas, deixando marcas evidentes. Além disso, sofria agressões na cabeça e no rosto, e não recebia a alimentação adequada. As consequências foram devastadoras. Em meados de outubro de 2006, o menino, ainda muito pequeno, não resistiu. Sua vida terminou de forma extremamente trágica, tornando-se mais uma vítima daquele ambiente marcado por violência, controle absoluto e ausência total de compaixão. Enquanto isso, a situação de Ijo se agravava de forma silenciosa e contínua. Já isolado e submetido a agressões constantes, ele passou a partir do final de 2006 a ser mantido em um pequeno depósito dentro da loja, um espaço de aproximadamente 5 metros quadrados. Uma tentativa de escapar veio em um momento de desespero. Ele chegou a abrir um buraco na parede, buscando uma saída. No entanto, foi descoberto antes de conseguir fugir. Depois desse episódio, o controle sobre ele se tornou ainda mais rígido.
Ijo foi amarrado por um cabo preso à perna fixada a uma coluna no interior do depósito, eliminando qualquer possibilidade de nova tentativa de fuga. Sem alimentação adequada e alvo de agressões frequentes, muitas vezes com tacos de golfe e outros objetos, seu corpo foi cedendo aos poucos. No final de outubro de 2006, aos 34 anos, ele morreu repetindo o destino trágico do próprio filho. Após as mortes, os responsáveis trataram os corpos da mesma forma que haviam feito anteriormente. Os restos mortais foram levados até o jardim da casa dos pais de Shinya, onde foram enterrados. Após o processo de decomposição, foram desenterrados, tiveram os ossos triturados e, por fim, descartados em um rio próximo. Esse método minucioso de ocultação foi o que permitiu que o caso permanecesse encoberto por anos. O silêncio só começou a ser quebrado em setembro de 2012. A irmã que havia fugido decidiu procurar a Comissão de Educação local para obter informações sobre o filho. No entanto, havia um problema evidente. A criança nunca havia sido matriculada em nenhuma escola. Diante dessa inconsistência, uma assistente social acionou a polícia. As autoridades já tinham conhecimento do desaparecimento de Hidaka, o que fez com que a nova informação despertasse suspeitas imediatas. A investigação então ganhou força. O foco rapidamente se voltou para o casal Nakao, e os investigadores passaram a ouvir vizinhos e pessoas próximas. Foi nesse momento que surgiram relatos contraditórios. Apesar de a loja não demonstrar sucesso financeiro, o casal levava um estilo de vida em comum, roupas de marca, pedidos frequentes de comida cara e uma rotina aparentemente confortável. Eles tinham uma filha em idade escolar que estudava em outra cidade, e Shinya costumava levá-la diariamente em um Mercedes-Benz. Diante dessas inconsistências, a polícia aprofundou as investigações e descobriu um esquema que remontava a anos antes. O casal havia criado cartões de crédito de forma ilegal em nome de um ex-namorado da esposa e realizado diversos saques em financeiras, totalizando mais de 500 mil ienes. O titular só tomou conhecimento disso quando foi contatado pelas autoridades. A origem da vida aparentemente luxuosa começava a se esclarecer. Era o uso indevido de cartões, somado à extorsão sistemática de funcionários. Com essas evidências, no dia 11 de abril de 2014, o casal foi preso inicialmente por fraude. Durante os interrogatórios, foram pressionados sobre os desaparecimentos que cercavam a loja. Após resistência, Shinya acabou cedendo. Exausto, declarou que revelaria o que sabia, dando início a uma série de confissões. Com base em seu depoimento, a polícia realizou buscas no jardim da casa de seus pais e também no rio onde os restos teriam sido descartados. Fragmentos de ossos humanos foram encontrados e, após análise de DNA, confirmou-se que pertenciam a Hidaka e ao funcionário A. As revelações levaram a novas acusações. Em 16 de junho de 2014, o casal foi novamente preso, desta vez sob suspeita de envolvimento na morte de Hidaka. Em julho, foram formalmente indiciados. Pouco depois, novas evidências relacionadas ao caso da criança levaram a outra prisão, em agosto do mesmo ano. A irmã também acabou sendo detida em setembro, embora os restos mortais da criança jamais tenham sido encontrados. Ao todo, 4 vidas foram perdidas nesse caso. A partir daí, o foco do processo passou a girar em torno de uma questão crucial. Os crimes deveriam ser classificados como homicídio intencional ou como agressões que resultaram em morte, uma diferença jurídica que teria grande impacto nas condenações. Com o avanço do processo, um dos maiores obstáculos enfrentados pela acusação foi o tempo decorrido desde os crimes. A distância entre os fatos e o julgamento dificultava a comprovação de elementos fundamentais para caracterizar homicídio, como a intenção de matar e o planejamento prévio. No caso do funcionário A, havia escassez de provas materiais, e a agressão direta havia sido atribuída a Hidaka. Por isso, a tipificação acabou sendo enquadrada como lesão corporal seguida de morte. Como à época, o prazo prescricional para esse tipo de crime era de 10 anos, o caso já havia ultrapassado esse limite por pouco em junho de 2014, sendo, portanto, arquivado. Situação semelhante ocorreu nos casos de Ijo e da criança. Também não foi possível demonstrar de forma conclusiva a intenção de matar, o que levou à mesma classificação jurídica. No caso da irmã, o crime foi enquadrado como lesão corporal praticada pelo marido.
Mas, como o prazo de prescrição já havia sido ultrapassado em 3 anos, não houve prosseguimento. Ainda assim, o Ministério Público optou por sustentar a acusação de homicídio no caso de Hidaka. Ao final, o casal Nakao foi responsabilizado por um homicídio e 2 casos de lesão corporal seguida de morte, consolidando a gravidade do conjunto de crimes. Durante o julgamento, a principal questão debatida foi justamente a existência ou não da intenção de matar. Outro ponto que gerou forte controvérsia foi a disputa entre os réus sobre quem exercia o papel central nas ações. Shinya afirmava que a maior parte das decisões partia da esposa, atribuindo a ela cerca de 90% da responsabilidade. Já ela negava, alegando que todas as ações haviam sido conduzidas por ele, sem que tivesse dado ordens. Diante de versões conflitantes e da falta de provas diretas em diversos momentos, o tribunal enfrentou dificuldades para estabelecer uma narrativa definitiva. A acusação pediu penas severas para ambos, enquanto a defesa da esposa chegou a solicitar sua absolvição, evidenciando o confronto entre as partes. Ao final, a decisão judicial seguiu um caminho mais cauteloso. Mesmo no caso de Hidaka, inicialmente tratado como homicídio, o tribunal entendeu que não havia provas suficientes de intenção de matar, optando por enquadrar os 3 casos como lesão corporal seguida de morte. O entendimento foi de que, embora a violência fosse constante, não se conseguiu comprovar que as agressões tinham, de forma inequívoca, o objetivo de causar a morte. Ainda assim, a corte reconheceu que a esposa exercia papel predominante na dinâmica dos crimes. Em 24 de junho de 2016, ela foi condenada à pena máxima de 30 anos de prisão. Shinya, considerado cúmplice, recebeu pena de 28 anos, em sentença proferida em 8 de agosto do mesmo ano. Houve recursos por ambas as partes. O Ministério Público insistiu na tese de homicídio no caso de Hidaka, enquanto a defesa argumentava que as penas eram excessivas. No entanto, a instância superior manteve integralmente as decisões. Sem novos recursos, as condenações foram definitivamente confirmadas em 2017. O desfecho judicial não apaga o impacto do caso. 4 pessoas perderam a vida em um ambiente marcado por violência sistemática, controle psicológico e medo constante. A história levanta uma reflexão perturbadora. Como um local de trabalho pôde se transformar em um espaço onde sair parecia impossível, mesmo quando ainda havia a possibilidade física de fuga? A resposta parece estar no domínio psicológico exercido sobre as vítimas, um processo de manipulação e intimidação que anulava a capacidade de reação.